Cara, tem gente até hoje que eu vejo que não tem um site bem feito. E assim, para os novos consumidores, os consumidores das faixas etárias atuais, cara, a imagem online importa. E se você entra num site que não passa credibilidade, é isso que a sua empresa está passando. Nenhuma credibilidade. Mesmo que ela seja gigante. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ravel Nava e esse é mais um episódio do NavaCast, um podcast onde eu converso sobre assuntos vitais para a vida do empreendedor, com alguns dos maiores nomes do mercado. Nesses bate-papos, você vai aprender lições com cases da vida real. É o tipo de conteúdo que eu digo, muda o jogo e te leva para o próximo nível. Aqui a gente vai falar sobre gestão, marketing, vendas, saúde, alta performance e todos os temas que obviamente são necessários para a transformação dos resultados da sua empresa e, obviamente, da sua vida pessoal. No final desse episódio, eu gostaria que você fizesse um favor para mim. Vai lá no meu Instagram, que é @Ravel, com 2 L's, Nava, e coloque seu comentário dizendo como que a gente conseguiu te ajudar com mais esse episódio. E aí, galera, tudo bem? A gente está dando início aqui a mais um NavaCast, talvez um que você precisa estar com papel e caneta do lado, porque vão sair muitas ideias para você aumentar o faturamento da sua empresa, porque a gente está aqui com ninguém mais, ninguém menos que 2 grandes feras do mundo das vendas. Thiago Reis e Leonardo Alexandre. É isso aí. Bora. 2 gênios que com certeza vão explodir a tua cabeça aí com muito conteúdo. Thiagão, obrigado. Léo, obrigado. Deixar vocês se apresentarem, né? Cara, eu que agradeço, né? Vou jogar a bola pro Léo, mas assim, ó, gente, a gente gosta bastante de vendas, mas a gente também aprendeu muito com o Ravel, né, cara? Ele fez uma diferença enorme na nossa imersão, então gratidão, cara. Obrigado. Também agradeço por estar aqui, cara. A gente trocou muita ideia aí nos últimos meses e acho que evoluiu muito na imersão também, por causa da ajuda que você deu ali pra gente, né? Sensacional. Bom, aí falando um pouco sobre a gente, né, cara? Meu nome é Thiago Reis, eu trabalho há um pouco mais de 10 anos montando máquinas de vendas, né? Sempre olhando para a perspectiva de marketing e vendas como sendo uma coisa só. Nos últimos 4 anos, a gente fundou a Growth Machine. Nós somos uma aceleradora de vendas que ajuda outras empresas a implementar método científico e conseguir escalar vendas a partir do uso de metodologia e de tecnologia, né? A gente ajudou 8 das 10 maiores empresas de tecnologia presentes no Brasil. A 2L, né, é um cliente nosso do 10X, já teve também na nossa imersão Growth Machine. E, cara, e o nosso propósito, a gente acredita que crescimento é um instrumento de libertação, né? Quando uma empresa, quando um empreendedor não consegue vender, não consegue crescer, ele acaba se tornando refém do seu negócio e, a partir disso, ele vai negligenciar a saúde, vai negligenciar a família e vai negligenciar a qualidade de vida. E o que a gente faz, o que tira a gente da cama, o que faz a gente estar gravando um podcast numa tarde de sábado, é saber que tem muitas empresas que precisam de mais resultado, que podem ir muito mais longe, a partir do momento que entendam um pouquinho melhor como funciona a cabeça do cliente, como abordar e como vender. E esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado. E, basicamente, eu ajudo o Thiago a espalhar essa mensagem dele aí pro mundo, né? É uma coisa que me deixou muito pilhado, né? Que ver que existe uma maneira de você vender melhor, de maneira mais eficiente e clara, né? Você não precisa necessariamente aumentar seu time de vendas de uma maneira desproporcional, que é o que eu vejo que a maioria das empresas fazem, né? Contratam e o retorno não vem. E hoje eu ajudo o Thiago, principalmente na ponta de marketing, eu sou sócio dele, a divulgar essa mensagem para mais pessoas e ajudar mais empresas a processualizar em departamento de vendas e conseguir ter o resultado que elas querem. Sensacional. E é interessante vocês falarem sobre quanto que a venda ela diminui, né? A tensão, o estresse e aumenta a qualidade de vida. Eu li recentemente um estudo que falava que 90% dos empresários sofriam, sabe de quê? Medo de não conseguir escalar suas vendas. Era faturamento, né? O dado falava sobre faturamento, porque quando você tem previsibilidade, você reduz o estresse, você sabe quanto que você vai gastar, se você tem que aumentar a sua equipe, se você tem que aumentar a tua estrutura física, você pode ir para novos mercados. Por quê? Porque a grande maioria ainda está na era medieval, né? Fazendo venda de forma empírica, mas existe uma ciência, né? O Wayne Ross já fala isso, né? No Receita Previsível ele já começa a dar bons pitacos. E aí vocês que já implementaram máquina de vendas no Brasil afora, se pudesse falar assim, cara, para qualquer empresa é possível ter uma máquina de vendas, correto? B2B, B2C, B2B2C. Sim, total. Assim, acho que o primeiro desafio, né, e aí depois eu jogo para o Léo complementar, as pessoas têm que entender que vendas não é arte, não é criatividade, não
malabarismo, né? Vendas é matemática financeira. Por que uma empresa não consegue vender ou por que uma empresa não consegue escalar? Porque ela não entende a proporção de quanto custa para adquirir um cliente com quanto eles traz de receita. Por que o B2C é um pouco mais difícil? Pelo menos a gente, né, tem um pouco mais de dificuldade de ajudar B2C. Hoje a gente tem um foco total no B2B. Porque como o cliente do B2C paga menos, ou seja, você vai ter menos receita, né? Se for usar um termo um pouquinho mais técnico, você vai ter menos LTV, você tem que ser mais eficiente na aquisição, diferente do B2B. Né? Então, na tua agência, você vai fechar um contrato que vai te render algumas centenas de milhares de reais, então te permite investir mais na aquisição desse cliente, te permite até mesmo ser menos eficiente, já que a tua margem ou o teu resultado vai ser maior. Primeira coisa que o empreendedor tem que entender é possível ter ciência, é possível ter processo e é possível aumentar a eficiência. Agora, a única coisa que você não pode fazer é gastar mais para adquirir um cliente do que ele te traz de receita, porque senão você vai criar um buraco no teu chão e não vai conseguir. O famoso CAC negativo. Complementa, Léo? Complemento, cara, e muita gente não sabe que está fazendo isso, né? Sempre citou o termo CAC, né? Muita gente não sabe o que é isso, o que significa isso, que é o custo da aquisição de um novo cliente para a sua base, né? E você tem que passar a olhar para isso, né? É uma métrica muito importante do negócio. E muita gente, às vezes, até confunde e acha que a única coisa que você tem que medir é quanto eu estou investindo em mídia ou se for outbound, quanto eu estou investindo na estrutura de outbound. Mas, na verdade, não. Você tem que entender quais são as pessoas que estão atuando na área de aquisição de um novo cliente. Por exemplo, seu vendedor, a pessoa que está lá no marketing. Isso tudo entra na conta de custo do CAC. Né? Interessante. Agora, você falando isso, né? Até ontem na imersão, teve um cliente que ele me procurou, um aluno que me procurou, e ele falou assim, Ravel, eu quero muito ir para a tua imersão, mas eu percebi que no dia de hoje vocês focaram muito no B2B, porque ele tem uma loja de roupa. Aí ele falou, eu acredito que muito do que vocês falaram aqui não encaixa no meu negócio. Eu falei assim, cuidado, porque isso é muito uma questão de mentalidade. Pode ser que... Eu dei vários exemplos de varejo. Inúmeros. Não viu? É o que eu falei para ele, a ferramenta ela é um meio. O fim não é a ferramenta. Né? Então, quando você entende o conceito, você vai plugar a ferramenta para te ajudar. Aí ele falou, mas para eu implementar CRM é muito difícil, porque o meu cliente ele desce do topo para o fundo do funil muito rápido, né? Entre a atração e o fechamento do negócio. Eu falei, cuidado, porque você tem CRM hoje que vai te plugar no varejo e vai facilitar o teu time. O número de contatos, para tu olhar as tuas métricas. Ele, meu negócio está muito dinâmico. E eu falo sempre o seguinte, né? Eu que, como agência de publicidade, já atendi mais de 2.000 clientes, gerenciei mais de 40 milhões em verba publicitária e atualmente sou mentor de diversos empresários através do Iron Business, eu costumo dizer que quando eu chego na empresa desse meu aluno, desse meu mentorado, ele tem uma frase clássica que ele fala assim, Ravel, é porque no meu negócio é diferente. Aí eu falo assim, eu já ouvi essa frase mais de 1 milhão de vezes, o teu negócio não é diferente de ninguém. Para mim, todo negócio é feito de pessoas, processos e tecnologia. Então, a máquina de venda a qual a gente passou ontem, uma imersão inteira, né, que foi o Infusion Experience em Brasília, a gente estava falando ali de vendas como um todo, né? Porque vendas é uma mentalidade, né? Não, e assim, pegando o gancho dessa pessoa que falou contigo e que tem varejo, né? Cara, mano, você pode dar a desculpa que você quiser para ficar no mesmo lugar. Né? E a coisa mais fácil que tem não vou porque não tenho tempo, não vou porque não é para varejo, não vou porque... Cara, Rony, reserva, né? Tinha uma live para fazer e eu não tinha uma blusa e o cara que tava tocando a nossa copy, o Garçone, velho, bota uma blusa social preta. Cara, tinha um shopping do lado, corri pro shopping, vendedor da reserva, pô, não, o que você quer? Eu falei, cara, olha só, eu tenho 15 minutos, eu preciso de uma blusa social preta, tá? E se tiver o pica-pauzinho aqui, você traz. O cara, subiu, veste e tal... Beleza, cadastrou ali, já sou cadastrado, porque eu compro sempre lá, fui e fiz a live. Dia seguinte, cara, eram umas 3 horas, estou com o meu telefone. Fala, Thiago, cara, só me conta como é que foi a live ontem. Mano, acabou, velho. Acabou. Você concorda? Toda vez que eu precisar de uma blusa, qual que é a primeira loja que eu vou, cara? Só que o que o cliente não entende? E aí, você que é do varejo, isso é uma burrice, tá? Desculpa, mas é uma burrice você pensar isso. O teu cliente, ele desce rápido pro funil. Só quem disse que ele só tem que comprar uma vez? O jogo não é mais a única compra. O jogo é o relacionamento. Você concorda que... O que esse cara fez? Eu conheço a Reserva por dentro, porque a gente ajudou a Reserva. Eles têm um programa chamado Now. Quando você acaba de comprar, ele joga lá o nome da pessoa, por que ela comprou a blusa e algum fator interessante. Essas 3. O que acontece? Loja está vazia, 3 horas da tarde. Tem alguém dentro de uma loja de varejo? Ninguém, né? Ele parou no computador, fez alguma coisa. O Now faz assim, ó. Thiago Reis, live, blusa preta. Pegou o telefone, ligou. O que ele fez? Criou uma conexão.
que não vai ser esquecida. Isso tem mais de um ano e eu tô aqui contando essa história para vocês. Marcou, né? Então, assim, você, independente do teu ramo de atuação, se você não está usando tecnologia, eu vou te falar, hoje é uma opção, mas daqui a muito pouco tempo vai ser uma questão de sobrevivência e você está deixando muito dinheiro na mesa por não estar entendendo melhor o teu cliente e garantindo que ele compre várias vezes de você. Não, e eu já peguei vários casos, né, de alunos que controlam o time de vendas, controlam o processo de vendas com caderno. Né? Não, com caderno. Eu achei que você ia falar planilha de Excel. Agora Não, fiquei com até mais... caderno. Com caderno. Com caderno. Aí eu fico, caramba, então tá brabo mesmo para fazer isso num caderno. Porque é mais trabalhoso, né? Dá muito mais trabalho você lembrar cada atividade que cada pessoa tem que fazer, o momento que a pessoa tem que fazer. Se está fazendo certo, se está fazendo errado, obviamente não consegue controlar, ter uma gestão 100% ali daquele processo, o que torna ineficiente e muito mais trabalhoso. A pessoa acaba trabalhando de 14 horas, 15 horas seguidas, que simplesmente ela não implementa um processo dentro de uma ferramenta. Né? Não tem tecnologia. Porque, na verdade, muita gente fala assim, mas no passado funcionava. Só que no passado as pessoas elas tinham uma percepção de tempo diferente do que tem hoje. Você não consegue ir no mercado, esperar a mulher lançar a tua compra num caderno, lançar uma boleta, guardar para poder fazer conciliação bancária. Você quer a nota fiscal impressa na hora, embala tua compra e vai. Né? Então, os tempos são outros. Né? Eu acredito que você falou que daqui a um tempo não vai ser mais opção. Tiago, sendo bem sincero, olhando para os nossos clientes aqui, eu acredito que já está numa era que não está mais aceitando esse desaforo de não ter tecnologia. É difícil. Cara, assim, esse abismo ele vai ficar maior pelo seguinte. Eu estava lendo lá um livro falando sobre o uso de inteligência artificial. Né? E ele deu um exemplo de uma pizzaria. O que ele falou? Cara, você vai numa pizzaria, né? E aí você chega lá, pô, eu adoro pizza de Alite, né? Então, eu quero uma pizza de Alite. Aí o cara vai lá e volta e fala, desculpa, acabou o Alite. 9 horas da noite. Se esse cara, ele controla a quantidade de pessoas que entram, os pedidos que saem, e ele joga essa informação dentro de uma inteligência artificial, ele vai conseguir criar um modelo estatístico de projeção de compra, ele vai saber exatamente qual que é a demanda diária dele, ele vai poder comprar gastando 25% menos do que ele está gastando hoje, essa diferença de dinheiro que ele não está aplicando, ele vai botar em um rendimento de curto prazo, ele vai nunca mais faltar nenhum sabor e você vai contar para todos os teus amigos. Cara, se tem uma pizzaria em Brasília que tem todos os sabores, é aquela ali. Como é que vai competir o cara do lado que compra na orelhada? Tem como. Além do cara gastar mais com o estoque, esse cara ainda fica sem produto porque ele compra aquilo que ele lembra. Dinheiro na mesa. Completamente. E aí, quando a gente quer falar de empresa escalável, né? Muita gente. Hoje o termo talvez está mais em voga é, cara, como que eu escalo o meu negócio, né? Sem tecnologia, impossível, correto? Não, e aí eu até quero que o Léo responda essa, porque uma coisa que o Léo fez ano passado, ele multiplicou por 10 o resultado sem aumentar time. Como é que você fez isso? Entrega o manto aí, Léo. Entregar o manto. Foi por 10, né? Sim. Tem alguns processos, né? Primeiro, mapeei, né? E a gente constantemente faz isso, porque isso pode mudar, pode evoluir de acordo com o que a empresa tem como perspectiva para frente. O que cada pessoa está fazendo e como está fazendo. O como é muito importante, por quê? O que eu entendi? Às vezes a pessoa está fazendo um processo de uma maneira que não é tão eficiente e ela não sabe. E você precisa estar ali, olhar, observar, entender e falar, cara, ó, existe um outro caminho para isso, ou existe uma coisa que você pode estudar que talvez melhore isso. Né? Esse é um primeiro passo. Então, tipo, muitas vezes os processos que a gente fazia, às vezes demorava ali 2 dias, 3 dias. Por exemplo, um podcast mesmo, demorava 2 dias, 3 dias para sair um podcast. Né? Vídeo, áudio. Esse período todo foi encurtado para 1 dia, com corte, com várias outras coisas. Porque a gente começou a entender que existem ferramentas que automatizam parte do processo, que melhoram. Existe um método para fazer que aprimora, entendeu? E isso já otimizou. Agora imagine isso aplicado para cada pessoa do time. Né? Então, o primeiro passo é entender se os processos que estão sendo feitos são eficientes. Segundo, as ferramentas que você está utilizando são as melhores ou não. E como você está investindo o investimento mesmo da própria empresa. Toda empresa tem uma verba para marketing. E não necessariamente você precisava gastar essa verba só em mídia. Sim. Às vezes você contratar uma pessoa a mais ou contratar uma ferramenta específica pode aumentar muito mais seu resultado do que você gastar mídia. Agora, qual que é o grande problema da boa parte dos empreendedores? Né? As pessoas fazem uma regra matemática. Então, o dono da empresa para com o gerente financeiro, com o diretor financeiro e fala assim, qual que é a meta do ano que vem? 10 milhões. Quantos vendedores você tem hoje? 10. Quanto você fez? 5 milhões. Então, o que a gente faz para faturar 10 milhões? 20 vendedores. Dobra. Né? Só que não é essa projeção.
né? E, cara, 2 semanas atrás, conversando com um empreendedor, aí eu ouvi a ligação do SDR e depois fui fazer a reunião para treinar o time, né? E ele falou assim, não, cara, hoje eu tô com 2 SDRs, mas eu já senti que eu preciso de 4. SDR, para quem não sabe, é o cara que prospecta. Eu falei assim, cara, você tá com 2, você precisa de 4, como é que você calculou isso? Não, porque esses 2 estão gerando juntos 15 reuniões e eu preciso de 30. Eu falei, cara, desculpa, mano. Se você tem 2 SDR gerando 15 reuniões, você está fazendo alguma coisa muito errada. Você não precisa aumentar o teu custo, tem que melhorar a tua eficiência. Agora, qual que é o caminho mais fácil? Gastar dinheiro com ferramenta, gastar dinheiro com mídia, gastar dinheiro aumentando gente. Agora é o seguinte, se você fizer o que está todo mundo fazendo, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Desculpa. É literalmente aquela frase, né? Se me dessem 10 horas para cortar uma árvore, eu passaria 9 afiando o machado e 1 batendo nele, né? Porque se você não para entender o processo, eu acredito muito nisso, né? Dentro do Infusão 4.0, a gente ensina um modelo de montagem de processo, que é o Blueprint, que ele é lúdico, ele é fácil, ele é visual, e para toda jornada que tenha, você pode desenhar para mitigar esse risco, né? É aquela história, vocês falaram que cresceram 10 vezes em um ano. Cara, quantas empresas no Brasil cresceram 10 vezes no ano passado? Será que 0,1%? Né? E não pode dizer que é sorte, né? Porque sorte é quando a oportunidade encontra um homem preparado. Isso, né? E vocês estavam totalmente preparados para essa oportunidade, porque vocês têm ferramenta, tem gente muito bem treinada, tem tecnologia demais, né? E é uma coisa que eu admiro muito em vocês, né? Vocês são gênios aí nas automações, nas conexões. Eu falo assim, o processo de marketing de vocês, se fosse há 10 anos atrás, eram umas 100 pessoas para apertar botão. Né? E hoje vocês estão fazendo com 2 pessoas e uns 50 robô. Né? Da onde vem essa expertise de vocês de growth? Aliás, explica o conceito de growth hack, porque eu acredito que tem muita gente que não sabe, e tem muita gente que acha que sabe, mas não sabe o que realmente é growth hacking. Quer falar, não? Tá, vou explicar o que as pessoas acreditam que é e depois o que realmente é. Cara, quando a pessoa descobre esse termo, o que ela acredita que é? Que ela vai fazer alguma coisa mágica, que ela vai sair do 0 para 80 de uma hora para outra. Isso não é growth. Growth é você pegar alguma coisa que você quer otimizar e melhorar e fazer pequenos testes, né? Óbvio, testes que você acredita que faz sentido, porque, por exemplo, se você já sabe o resultado de alguma coisa, você não vai testar aquilo, né? Ou se você está muito direcionado para que aquilo não vá funcionar, ou você não vai pegar e vai gastar tempo testando aquilo, medindo aquilo, porque senão você vai estar só aumentando o seu trabalho. Então você acumula pequenos testes de hipóteses que você constrói e mede e documenta isso. Com o objetivo de quê? Aumentar o seu resultado sem aumentar o custo, né? Isso é uma coisa que a gente roda constantemente lá na Growth, né? Isso a gente faz isso dentro do marketing, faz isso dentro de várias coisas que a gente vai fazendo no nosso processo. Então, é isso que a maioria das empresas não fazem, né? Que é, cara, pensar de maneira clara e objetiva. Como eu aumento a eficiência de coisa X ou Y, né? A gente sabe de alguns concorrentes nossos que estão em oferta no mercado para que comprem eles, né? Então, chegou para a gente e tal. E quando a gente olha a eficiência do produto que a gente criou, né, do 10X, e o que a gente fez no 10X diferente? A gente pegou a dor do mercado, que é como montar máquina de vendas. Pegamos a ineficiência, que é você fixar um horário de reunião com um consultor ou com um mentor que te acompanha. E pegamos a metodologia que a gente otimizou ao longo de 4 anos e simplificamos ela ao máximo e colocamos touch points de validação. O que é isso? Isso é um processo de growth. Eu peguei algo que eu precisava de 40 pessoas para fazer e estou fazendo com 4. Né? Então, assim, eliminei esforço, reduzi complexidade, tirei ineficiência e entreguei um processo mais fluido. Agora, beleza, eu quero fazer isso no meu negócio. Como é que eu faço? Teste. Porque foi exatamente o que a gente falou no almoço, né? A gente não chegou e pegou, gravou tudo, botou numa plataforma e deu. Não. Primeira turma. Sala do Zoom, tá aqui o link. Né? Quais são as maiores dúvidas? O que a galera reclama? Você percebe que tudo que a gente faz assim? A gente começa muito pequeno. Vocês estão medindo também. Muito ineficiente, muito orientado à métrica, e a cada ciclo a gente dobra a eficiência e o resultado. Ou dobra a redução de custo, ou dobra a capacidade de escala. Então, qual que é o segredo, tá, para você que quer crescer mais rápido? Para de ter ideia mirabolante e se apaixonar pela porcaria da ideia. Tenha uma tese, teste a tese, bota na frente do teu cliente, mede e depois otimiza. Né? Porque, assim, o primeiro desafio a maior parte dos negócios não tem nem processo de vendas. Né? O que você precisa de um bom vendedor?
Né? Eu quero um vendedor que seja consultivo, que seja inteligente, que chegue com carteira. Falar, esse cara, o nome disso não é vendedor, o nome disso é empreendedor. Esse cara vai ser seu concorrente. Né? E se ele entrar no teu negócio, talvez ele te quebre em pouco tempo quando ele sair. Né? E se eu vou trazer ao pé da letra, já que vocês, experts aí no assunto, o crescimento hackeado, né? O growth hacking, é justamente testar, mas ele necessariamente precisa de tecnologia para ser um processo de growth? Cara, para mim o growth ele é uma mentalidade, né? Ele não é um processo. É isso que a gente estava falando. Cara, primeira imersão, pouco dinheiro, cara arcaico, mas eu consigo medir aprendizado. Se eu fosse resumir, tenho uma ideia, crio um teste, mensura esse teste. Funcionou, vira processo. Não funcionou, descarta, vai para a próxima. Então, aí até aprofundando um pouco nessa pergunta. Para que servem as ferramentas em si? Para dar mais velocidade e escala para aquilo que já funciona. Então, se você não tem nada, não tem processo, não tem nada, você não sabe claramente o que você quer fazer, não tem dado, não tem nada, cara, você tem que começar da maneira mais simples possível para você começar a ir validando. Por exemplo, quando a gente começou a rodar o nosso processo de growth que a gente faz hoje, cara, eu pensei, faço num caderninho, vou anotando, depois a gente foi, agora eu vou para uma planilha para todo mundo poder ver. E agora a gente já está avançando com IA, sistema, já está indo para outra. Mas é interessante que você falou assim, Thiago. Growth é uma mentalidade, né? Quando eu comecei, anos atrás, eu ouvi sobre growth. E é interessante porque na empresa apareceram algumas pessoas especialistas em growth. E eles tinham várias teses de growth. E virou aquela coisa. Todo mundo é especialista em growth. E aí uma pessoa falou assim... Rafael, growth não é exatamente isso. Growth é uma mentalidade, porque a menina do cafezinho pode ser mais eficiente em algo, ela pode ser melhor. Mas o que me chama a atenção é porque vocês são muito bons em testar e melhorar o processo. Né? Vocês saem do MVP, né? O MVP é o produto mínimo viável, né? Vocês fazem pequenininho, melhoram e dão o próximo passo. Né? Aí a gente entra naquela máxima que é difícil o empresário que você olha, ele tem um processo muito bem desenhado. Por isso que ele não sabe a eficiência e talvez ele não saiba nem o resultado real da empresa. E aí a gente entra naquela máxima de que quem não mede, não gerencia. Se você não sabe medir, como que você vai dizer qual é o próximo passo que você precisa dar? Então, entra no empresário que é cego guiando cego, né? Porque o líder está guiando uma equipe que não sabe a verdade. Aí ele acha que está num momento bom. Eu vi muito isso, cara. Eu vejo muito isso dentro do empresário, né? PME é muito assim. Porque ele ganha um pouquinho mais de dinheiro, aí ele quer contratar, quer fazer uma reforma, quer comprar isso. Aí passa 2 meses, o caixa baixa, ele não dá mais conta, manda todo mundo embora, entra em desespero. Porque ele não tem um planejamento e nem previsibilidade nos processos. Ele não sabe medir. Então, ele vai trabalhando por onde? Por feeling. Né? Ele vai trabalhando no caderninho ali, ele revisita as páginas do caderno do ano passado, o comparativo dele é esse. Mas você fez isso muito bem feito, que foi, cara, vou botar no caderno, vou botar na planilha, e a coisa escalou muito rápido, né? Esse é um processo que eu bato muito, né? Com todas as pessoas que estão à minha volta. Que, cara, quer ver uma coisa muito comum? Quando você começa a testar, validar muita coisa. Aí as pessoas no entorno, né, que estão testando e validando muita coisa, começam a falar: tal coisa não funcionou porque foi um teste. Eu já estou trazendo uma dor muito comum. Foi um teste. Aí eu retorno com algumas perguntas. Beleza, o que você queria alcançar com esse teste? Aí a pessoa pensa, não sei. Beleza, foi um teste que você não sabia qual resultado você queria alcançar. Onde você está documentando esse teste? A pessoa já para, não sei. Cara, então isso não é um teste. Você fez ali aleatoriamente, agora, como não deu certo, você está falando que é um teste. Entendeu? Então, assim, ter esse pensamento um pouco mais estruturado de primeiro definir o que você quer com aquela ação, né? Depois de entender como você vai medir aquela ação e onde você vai documentar isso, ou alguém do seu time vai documentar isso. Isso é muito importante. Qual que é o problema que a maioria das pessoas erram aí no meio do processo? Ou ela não tem um objetivo muito claro com uma ação X ou Y, ou às vezes ela tem esse objetivo, mas ela não documenta. Aí ela erra. E não é problema ela errar. Qual que é o problema? É que você não aprendeu com o seu erro. Que aí você vai daqui a 6 meses, faz o mesmo erro de novo. Você não tinha um dado, você não media nada. Não, e na ponta da mentalidade, tem o primeiro desafio de ter, né, padrão lá e conseguir medir, mas qual que é o principal ponto que o empresário mais vai sentir dificuldade? Tá? O primeiro desafio
é de você abrir mão do preciosismo. É você entender que a primeira versão não vai ser boa para mim. Feito é melhor do que perfeito? Feito é melhor do que perfeito. Se ela te permitir adquirir um aprendizado, ela cumpriu a sua função. Não é, vou criar um produto incrível, gastar milhões em publicidade, botei na loja, ninguém comprou. E aí? Toda a grana que você gastou, que você poderia ter testado e validado, você jogou fora. E a segunda parada é isso que o Léo tá falando. Porque, cara, as pessoas, elas naturalmente desvalorizam o erro, né? Elas criticam o erro. O empresário ele quer acertar Não pode errar. todas. É. Não está disposto a errar, né? E toda vez que eu erro, o Léo... Eu já falei isso pra você várias vezes. Aí o Léo, pô, não deu certo. Eu falei, caralho, que bom. Estamos testando algo diferente. Se a gente está errando é porque a gente está testando algo diferente. O que a gente não pode? Errar várias vezes a mesma coisa. Porque é um sinal que eu não estou aprendendo, aí é diferente. E nem fazer uma aposta muito alta para algo novo que você está testando, né? É. Exato. Inclusive, se você estudar o modelo da Amazon, eles têm hoje parte da receita para criar novos projetos, criar novas estruturas, criar coisas novas ali que eles estão dispostos a perder. Só que eles sabem que eles fazem, sei lá, 10 projetos, dando um exemplo, que se um deles funcionar, vai cobrir a perda dos outros 9 que não funcionaram. Cara, tem uma parada muito foda do Bezos, das cartas as cartas do Bezos, que é o seguinte. O que ele fala? Ele doutrinou os investidores dele desde o início a aceitar o fato de que eles vão fracassar várias vezes. Então, quando ele erra alguma coisa, tipo o Fire, né? Ninguém nem lembra mais dessa porra. Mas o que é o Fire? Fire era o sistema operacional que a Amazon lançou para competir com o Android, né? Então, ele sabia que o Google estava usando esses dados para poder melhorar a inteligência de anúncios. Eles pensaram, vamos criar um sistema operacional que os smartphones podem utilizar e a gente vai ter mais informação para poder oferecer coisas da Amazon. Não deu certo. Variação da ação da Amazon? Praticamente nenhuma. Porque os investidores da Amazon entendem que parte do processo dele de inovar vai estar errando, né? E é interessante porque o Léo falando essa questão de erro e acerto, né? Você falando, deu errado, que bom. Eu falo que cabelo branco é um negócio importante na jornada do empresário, né? Recentemente mesmo, ano passado, a gente fez uma estratégia de lançamento do Infusão e eu estava tão confiante no funil que a gente tinha desenhado e ao invés de a gente colocar 5 mil, sei lá, 10 mil para testar, 1.000 que seja, a gente foi com 28 mil de tráfego. Sabe quantas vendas deu? Dá um chute. 100. Zero. Zero. Porque no dia que a gente ia abrir carrinho, a gente faltou uma etapa, que era a automação para abertura de carrinho. Então a gente fez a oferta na live, mas não tinha estrutura para dar o próximo passo. Porque eu queria fazer a oferta na live e fazer de uma forma diferente a venda, onde a pessoa pedir o link. Enfim, foi uma cagada assim, gigantesca, né? Mas qual foi o aprendizado que ficou? Não foi aquele modelo de live, aquele modelo de estrutura de lançamento. O aprendizado que ficou é essa confiança grande demais em algo que você não testou antes, ela é um perigo, né? Então a gente olha e fala, eu fiz uma vez dessa forma e funcionou para isso. Então é importante você ter esse modelo de teste. E eu acho importante a gente compartilhar os nossos erros para que outras pessoas não repitam, né? Então, cara, testa pequeno, porque o teste também ele é inimigo da vontade de acertar, né? Porque na vontade de acertar, porque o teste precisa de um tempo, né? Então, cara, faz daqui 30 dias, espera um pouquinho mais. Aí, na ânsia de você fazer logo agora, o imediatismo, você leva uma porrada muito grande do erro que você coloca, né? Não, e outra coisa que a gente faz muito, né? E aí é o que a gente, né, fala direto de assim, cara, pague pelo conhecimento, né? Porque você errar em 28 mil custa caro pra caramba. Demais. Você poderia ter gastado talvez 5, talvez 10, talvez 15, né? E ter economizado a diferença. Pague pelo aprendizado. Ter uma orientação. O que a gente faz? O que eu faço com o Léo o tempo inteiro? Eu estou conectando o Léo o tempo inteiro com o CMO, com quem está investindo, com o nego de tráfego, com o nego de growth. Então, assim, boa parte do que a gente faz hoje teve coisas que a gente nem testou, porque a gente já falou com quem tinha feito e não funcionou, né? E a gente foi absorvendo um pouquinho de cada um. Cara, não tem preço, mano. Não tem preço. A velocidade com que você evolui é desproporcional. Você encurta, né? Esse aí é o encurtador do conhecimento. E às vezes você vai ter que pagar um valor relevante para conseguir esse conhecimento. Mas, cara, vale a pena. Mas é aquela frase, né? Não é caro. Caro é aquilo que não dá resultado. Porque dependendo do tamanho do negócio, isso aí ficou pífio, ficou barato. Exato. Foi exatamente o exemplo que eu dei ontem na imersão. O cliente me ligou e falou assim, eu preciso dobrar de faturamento. Eu hoje faturo 1.200.000, quero faturar 2.400.000. E aí eu falei para ele, eu não tenho tempo, porque hoje eu estou focado nos meus alunos da mentoria.
Aí ele insistiu. Eu falei, ó, eu passo uma manhã com você, 2 vezes no mês, a cada 15 dias eu fico com a tua equipe. Aí ele falou, quanto? Eu falei, 90 mil. Aí ele falou assim, é muito caro. Eu falei, ó, tu quer atingir 2.400. É 1.200.000 a mais. 90 mil representa quanto em cima disso? Ele, verdade, se tornou barato. Então, às vezes você acelerar a tua empresa com um conteúdo relevante de um expert é o ponto de vista, porque é o quanto que esse cara gastou até chegar nesse ponto. Né? Então, você está pegando ali o conhecimento embalado e está entregando. É literalmente o que a gente faz na nossa imersão no Infusão 4.0. São 3 dias de imersão, né, onde a gente foca em gestão, marketing e vendas. O empresário sai de lá com um playbook, o planejamento da vida dele, da empresa dele, pronto, né, para ele poder atuar na parte da contratação, na parte de formação de time, descrição de vagas, job description, como que ele vai fazer marketing, o que é assertivo para o negócio dele, vendas, como que ele vai gerir processo, cultura. Então, quanto tempo precisou para construir esse material? Então, eu acredito que na vida do empresário isso tem que se tornar uma cultura. Assim como o growth mentalidade, a mentalidade de investir em treinamento é absurda. E tem um outro valor intangível, né, que são das conexões. Né? Um dia eu estava lá sentado com vocês, né, agora a gente está aqui gravando esse podcast. Então, tem um valor muito alto e que talvez seja intangível, que é da conexão, né? Cara, e tem um ponto de atenção que, para mim, é um perigo, tá? Que o empresário tem que ter atenção, que é o rádio levou 38 anos para chegar a 50 mil ouvintes, 50 milhões de ouvintes. O Facebook fez isso em 4 meses, né? O ChatGPT deve ter feito isso em 3 horas. Então, assim, o ciclo de transformação e de mudança, ele está muito encurtado. O que você olha hoje para a internet, daqui a alguns poucos anos, vai ser o metaverso. O pessoal falando assim, o layoff das Big Tech, falando que o layoff das Big Techs está acontecendo por causa da variação da bolsa. Não, irmão. Tem um negócio chamado Web 3.0 que vai destruir tudo que você vê. O fundo de investimento mais importante que existe no Vale do Silício é um fundo chamado Sequoia, né, que foi um dos primeiros e tal, e que, cara, ele é visto meio como Midas. Descobriu Facebook, Intel, Apple e tal. Ele escreveu um periódico ano passado falando o seguinte: não tenho certeza se estamos em 1997 ou se estamos em 1998, mas estamos muito próximo de uma virada 5 vezes maior do que a que será, do que a que foi no ano 2000, que foi quando nasceu Amazon, Facebook e teve essa revolução. Por quê? Essas grandes empresas que consolidam todo o dinheiro do mundo, você pode ver, cara, quantos negócios o Facebook comprou. Facebook comprou Instagram, WhatsApp, whatever, um montão de coisa. E esses caras, eles criaram uma concentração de riqueza muito grande e uma detenção de muito poder. Só que quando você vai para um modelo descentralizado, tipo Web3, tipo NFT, tipo criptomoeda, o poder ele passa a ser distribuído. E aí, Thiago, tá complexo. Cara, o Spotify paga milésimos de centavos para cada vez que você dá um play numa música de um artista. Existe um projeto idêntico na Web3, onde ele paga 30% de toda a receita gerada para o músico. Se esse negócio exponencializa e todo mundo passa a usar, qual músico vai botar a música dele no Spotify? Então, esse é o modelo que está vindo. E aí, cara, isso aqui é uma das muitas revoluções que estão acontecendo. A gente está num ciclo de mudança que cada vez fica mais rápido, né? E qual que é o problema que a maioria dos empresários tem enfrentado? Alguns não estão se adaptando. Não estão entendendo, cara, o que a internet está causando de mudança, né, no cenário. Cara, tem gente até hoje que eu vejo que não tem um site bem feito. Absurdo. Não, às vezes você tem até a estrutura do site, mas, tu entra no site, o site dando erro. Dando erro de escrita, erro de ortografia. E, assim, para os novos consumidores, os consumidores das faixas etárias atuais, cara, a imagem online importa. Muito. 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 E se você entra num site que não passa credibilidade, é isso que a sua empresa está passando. Nenhuma credibilidade. Mesmo que ela seja gigante. Uma rápida pausa aqui, empresário, só para eu te fazer uma pergunta. Por um acaso você entraria no avião que o piloto não sabe para onde ele está indo e nem se tem combustível suficiente para ir para esse destino que ele nem sabe onde é? Pois é. Se a sua empresa está sem planejamento e você está preso no operacional do dia a dia, significa que a sua empresa é como esse avião. A qualquer momento pode cair. E ainda é possível que você está cansado, trabalhando mais que todo mundo na sua empresa. Ou seja, você não é empresário, você é um empresidiário. Mas para te ajudar, a gente criou o Infusão 4.0.
uma imersão de 3 dias presencial, 100% focada em soluções para que o seu negócio cresça e te dê lucro. No Infusão 4.0, nós vamos te apresentar ferramentas e metodologias de forma prática sobre gestão, marketing e vendas. Ferramentas essas que façam sentido realmente para o seu negócio. São aulas criadas de empresário para empresário, um material didático impresso para você poder levar para casa e revisitar sempre que necessário, livros digitais para sua leitura e acesso ao nosso portal com diversos temas sobre gestão. E claro, um network poderoso, onde você vai poder fazer conexões e relacionamento com outros grandes empresários. Quer saber mais? Acesse infusão4.0.com.br. Cara, e a gente passou aqui por growth, passou por processo, máquina de vendas, aí a gente já passou aqui por diversos... A verdade é que Charles Darwin já falava, né? Seleção natural, né? Irmão, quem não evolui, vai perder espaço. Não é o mais forte, né? Não é o mais forte. É o que mais se adapta, é o que melhor se adapta, né? E é interessante porque quando a gente entra nessa discussão, talvez o empreendedor que está um pouquinho avançado na idade, ou talvez ele pode ser até novo, porém não conseguiu ainda implementar, parar para estudar, ele está tão preso no operacional que ele não consegue parar para entender quais dessas ferramentas ele precisa. E quando ele chega nesse nível de conversa, ele fala assim, cara, estou frito, porque eu não sei nada disso, eu não controlo nada disso, estou no caderninho, né? Estou contratando de forma arcaica, minha empresa não tem um site. Fala, cara, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Né? Ele surta porque ele fala, meu irmão, é muita coisa, eu vou ficar louco, a melhor coisa que eu faço é comprar uma chacrinha ali, plantar umas batatas, criar uma meia dúzia de gado e passar a próxima fase. Porque assusta, né? Cara, o que mais acontece, né, que os nossos clientes vêm falar com a gente, eu acho que a maior dor que a gente vê é construção de time, né? Porque o que acontece? Você está vendo o resultado que a gente está tendo, mas, cara, sei lá, 70% do que o Léo faz, eu não tenho nem ideia de como ele faz, né? E eu falo com muito empreendedor que fala assim, não, agora eu vou estudar digital, agora eu vou estudar tráfego, agora eu vou estudar edição de vídeo. Pra quê, meu Deus do céu? Pra quê, mano? Só pra vocês terem uma noção, né? O Ravel foi na nossa imersão, aí falou, Thiago, você tem que se vestir melhor. Aí minha esposa, pô, tal, você tem que entender... Eu falei com amor e carinho, não foi de jeito não. Foi com amor e carinho. Mas cara, eu adoro feedback, né? Eu faço terapia, eu tenho mentor, meu mentor vira bem e fala assim, não, Thiago, você já pegou demais. Eu falei, peguei demais nada, mano. Pô, onde eu quero chegar, eu não peguei nada. Me dá mais porrada. E aí, cara, o que eu fiz? Pô, eu tenho que me vestir melhor? Cara, vou atrás de um profissional que entenda de como se vestir. Eu tenho que me posicionar melhor no palco para melhorar a taxa de conversão em pitch. Eu vou trazer um cara que... Velho, eu não vou pagar a curva de aprendizado. Eu não vou estudar 5 anos para descobrir como é que escolhe um blazer ou escolhe uma camisa, cara. Não vou. Eu vou pagar por alguém que já percorreu essa curva de aprendizado. Então, assim... não sei nem por onde começar. Monta time. Cara, se você tem mais de 40 anos e você não é digital, você não vai virar, irmão. É muito desconfortável. Sabe, você vai ficar se torturando, você vai ficar sofrendo. No lugar disso, cara, acha alguém que te complementa. O Léo falou, ele é sócio. O Léo não chegou como sócio. O Léo chegou, cara, já era um cara muito inteligente, já entendia de marketing, entendia de várias coisas. Cara, estudou mais, se conectou com mais pessoas, foi para mais negócio. Velho, como é que eu vou reter um cara desse? Tem que trazer para a sociedade, não tem jeito, entendeu? Então, assim, para de querer aprender aquilo que você vai ficar anos estudando e não vai conseguir ficar bom e começa a trazer pessoas que te complementam. Esse é o caminho. É interessante você falar isso, né? Ontem a gente fez a imersão, 800 pessoas, e o credenciamento a gente fez com o nosso próprio time, né? Aí alguém falou assim, você está usando qual sistema no credenciamento? Eu falei, não sei. Aí ele falou assim, e qual que é a impressora que você está usando para etiquetar? Eu falei, não sei. Aí ele falou assim, cara, mas tu não sabe disso? Eu falei, mas vem cá, por que eu tenho que saber disso se o time está executando muito bem? E tem uma pessoa que é líder do time comercial que cuida da venda e do credenciamento. Ele, acho que é importante. Eu falei, cara, quem tem que buscar melhoria é ele. Né? A gente vai olhar a última linha, vamos olhar como é que foi a eficiência, vamos olhar a NPS, vamos olhar o que aconteceu daqui para frente. Mas isso é um paradigma porque o empresário ele fica muito centralizador e ele começa a acreditar que ele é o melhor para fazer todas as coisas. Então, descentralizar também é um problema de mentalidade. Isso aí é o que eu chamo de síndrome da Branca de Neve. Ele está sempre cercado pelos 7 anões. Ele é tão inseguro que ele quer trazer só gente pior do que ele para que ele possa ser o líder, entendeu? Quando, na verdade, mano, cara, eu sou o pior do meu time. E eu falo isso com orgulho, tá? Não falo isso com pseudo-humildade. Não, mano. Eu tenho que recrutar e treinar caras melhores do que eu. Caras que vão me botar no bolso. E detalhe, isso me faz me movimentar mais. Porque se eu não estudo pra cacete, o Léo me bota no bolso. A régua fica alta, né? Tem uma frase do Bill Gates que perguntaram pra ele, né?
você é o homem mais rico do mundo e você é o mais inteligente do mundo. Ele falou, não, os mais inteligentes eu chamo para trabalhar comigo. Né? Então, essa mentalidade de que, cara, eu tenho que estar num ambiente onde as pessoas são melhores do que eu para poder também ir atrás, né? Mas essa síndrome da Branca de Neve, que porrada, viu? Essa daí... Não, e isso é bem comum, né, cara? Geralmente o empreendedor, quando ele tá começando, realmente ele faz tudo. A questão é que ele começa a crescer time, começa a ter mais gente, e ele quer continuar vendo tudo de cada pessoa. E, cara, não dá. Não dá. Eu mesmo não consigo ver tudo. Meu time hoje tem 10 Nem pessoas. deve, né? Não deve. Meu time tem umas 10 pessoas, cara. Ah, como é que faz tal coisa ali na edição do podcast? Cara, eu não vou saber te explicar. Entendeu? E o objetivo não é esse. A verdade é que no Brasil a gente não tem não tinha, né? Escola de empresário. Tem uma boa aí, Infusão 4.0, uma versão boa. Mas a gente sai do colégio sem saber o que é cheque especial. A gente sai sem saber o que é gestão emocional. A gente sai sem saber o que é... Eu falo muito, né? O empresário, ele abre a empresa, o CNPJ, ele vai no banco, abre uma conta. O gerente já diz, tu tem 10 mil de cheque especial e um cartão de crédito de 20. O cara fala, já tenho 30 mil. Né? E aí ele fica grandão. Então ele começa a querer... Ele gasta um dinheiro que não é dele, ele não sabe administrar. Né? E o dia a dia ele é muito puxado, né? A gente sabe que não é fácil você ter essa mentalidade. Você vai ganhando maturidade para poder lidar com o dia a dia, né? Você monta um puta de um time, aí o cara que era o melhor, daqui a pouco ele fala, tá vindo para a empresa, eu queria bater um papo com você. Aí quando você chega, eu tenho que sair. Né? Você tem que lidar muito com as emoções. Então eu falo que empreender precisa inicialmente de você entender que vão ser vários dias desafiadores para você curtir alguns poucos dias. Porque é porrada o tempo inteiro. Então, você imagina aqui, nós que, modéstia à parte, nos consideramos um pouco à frente do mercado, né, em tecnologia, em técnica de vendas, por aí diante, a gente está discutindo o tempo inteiro como melhorar a eficiência. Incomodado com várias coisas que fica louco, maluco, né? Então, assim, ontem a gente estava na imersão, para quem está nos assistindo, eu cheguei, né, para receber o Thiago, ele estava na sala com o Léo e com a Júlia, e eles estavam criando automação. Eu olhei aquela automação e falei assim, meu irmão, eu estou andando um jegue nisso aí. Eu tenho que começar. E esse incômodo é interessante porque ele te tira da zona de conforto e te leva para um próximo nível, né? E eu acho que o grande desafio do empreendedor é nunca estar satisfeito, né, cara? Porque eu acho que é isso que faz o crescimento, né? É você, entender que, por melhor que você esteja, dá para melhorar, dá para ir mais longe, dá para evoluir, dá para se desenvolver. E essa parada cara, é engraçado, né? Se você pegar tanto a escola quanto a faculdade, eles não te ensinam o que você precisa, né? O que faz você ir mais longe? Teu conhecimento ou a tua inteligência emocional, né? Quantos caras geniais você conhece que tem conhecimento pra caramba, mas assim, acontece um negocinho, ele fica triste. Acontece um negocinho, ele sai brigando. Ou ele arruma confusão em todo lugar que ele vai. O que acontece, mano? Ou você controla a tua emoção ou você vai ser controlado por ela. E, na verdade, cara, o que te faz executar é o quanto você consegue ter de controle emocional, tanto para lidar nas relações, porque nem tudo vai acontecer como você quer, quanto a conseguir pegar uma situação negativa e usar ela a seu favor. Uma coisa que eu conto na minha imersão é, quando eu comecei a escalar a empresa, minha empresa ficava no Rio e o dinheiro está em São Paulo. Aí caiu um projeto de um grande banco que tinha feito uma aquisição e tal, queria gerenciar lá o projeto da mudança de layout. Se cadastrou, meu time qualificou e tal. Cara, pode estar aqui amanhã? Cara, empresa é pequena. Posso. Vou, né? Vai o Thiago. Ponte aérea. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para pagar ponte aérea. Fui de quê? Busão. Na madrugada. Cara, cheguei em São Paulo. Moído. Fui tomar banho. Não existia Smart Fit nessa... Se tivesse Smart Fit era mais fácil. Fui tomar banho na rodoviária. Cara, banho na rodoviária sou eu junto com os mendigos. Entendeu? E você tem que tomar banho com a tua mochila perto. Porque se deixar lá distante, o nego leva embora, tu fica pelado lá no chuveiro, entendeu? Fica respingando água na mochila. Banho, tu tem que ir de chinelo, porque se você pisar ali, cara, tem doenças que a ciência ainda não mapeou, entendeu? E aí eu tomo banho, e aí qual que é a importância da inteligência emocional? Porque eu posso ir para o cliente me sentindo um derrotado por ter viajado a noite inteira de ônibus e tomado banho na rodoviária, ou posso ir decidido de que aquilo ali é uma etapa que eu estou passando e que vai ser o trampolim para a minha próxima fase. Uau. E aí o cliente vira para mim e fala assim, e como é que tá a ponte aérea? Ah, hoje está tranquilo. Fiquei na sala VIP, tinha uma turma lá. A sala VIP diferente, mas foi...
Tá de boa. Cara, e é muito sobre como você enxerga a situação, né? Porque eu poderia entrar naquela reunião me sentindo derrotado, ou poderia entrar naquela reunião falando, essa conta é minha, e fechamos. E foi um dos maiores contratos da empresa aquele ano. Tem uma passagem na Bíblia, se eu não me engano, está em Provérbios, que ele fala que, assim, sempre existiu pobreza e sempre existirá. Né? Que você pode botar, às vezes, o cara... tem uma estatística, eu não sei ao certo, mas um percentual muito alto, acho que acima de 80% dos ganhadores de Mega Sena voltam a ser pobre, né? É absurdo, porque é uma mentalidade, né? É como você lida com aquela situação. Eu me lembro, Thiago, no ano de 2015, né, eu quebrei, né? Tava muito mal, porque assim, eu ganhei dinheiro muito cedo, né? Mexendo com o mercado de importação, São Paulo, Paraguai. E aí... Você pode ficar legal você falar assim, mexendo com o mercado internacional. Mercado internacional. E aí a gente já tinha minha agência, enfim, em 2015 eu quebrei. Foi pela segunda vez, ainda muito novo. E eu entrei, assim, em pânico, porque eu tinha acabado de me casar e meu filho estava com 1 ano de idade. Só que eu vinha vivendo uma vida desregrada e eu não queria... Eu sabia que tinha uma cortina de fumaça, mas eu não queria botar a cabeça do outro lado, né? E quando eu botei, eu vi que o incêndio era grande. Tinha queimado a casa, tinha queimado tudo, né? E aquela etapa da minha vida, minha esposa foi muito importante porque ela falava assim, Ravel, eu acredito que você vai virar de volta. Você vai virar. Né? Só que existia o status quo, né? Porque perante a sociedade, você não dá conta de frequentar mais os mesmos restaurantes, o carro não é mais o mesmo. Então você fica mal, né? E chegou um tempo que foi um tempo para mim de treinamento, né? Nós gravamos um podcast seu e me veio isso aqui na memória agora, porque eu vendi o carro. Na época, antes disso, eu tinha uma Mercedes conversível para andar no final de semana, uma SLK e tinha um carro que eu andava dia de semana para trabalhar. E eu tive que vender tudo, literalmente. E eu vinha de metrô para o trabalho. Já empresário, com 20 colaboradores, eu vinha de metrô. Porque a gente ficou sem carro. Só tinha um carro em casa e tinha que ser por causa dos... A André ficava com o menino, que era mais novo, né, com o Lorenzo. E nesse tempo que eu vinha de metrô, foi o tempo que eu mais li na vida. Porque o metrô não tem perigo de bater, né? Então, eu vinha bem concentradinho e lia. Lia na ida, lia na volta. Lia na ida, lia na volta. E ali eu me preparei. E chegou um tempo que era literalmente dessa forma. Parecia que eu caminhava na brasa, mas não me queimava, porque eu estava feliz. Eu falava, cara, eu tenho saúde, eu tenho uma mulher, eu tenho um filho, e eu tô novo, dá para virar. Daí foi um tempo de reorganizar a vida e de me preparar. E a minha gestão da emoção ela ficou muito melhor, porque eu me preparei para uma próxima fase. Né? Então, é interessante para quem está nos assistindo, nos vendo, a gente fala assim, cara, que existem algumas fases que elas estão preparando a gente. Né? Tem uns que falam, é o deserto, né? E o deserto é lugar de preparação. Né? Então, eu acredito que eu passei por isso, né? Eu conto isso na minha imersão também. Foi um tempo muito difícil, né? Para quem vivia numa abundância absurda, gastava sem perguntar. Também o juiz era de uma pulga. Né? Porque eu, com 16 anos, fazia 15, 20 mil por mês vendendo muamba. Né? Então, eu vi dinheiro muito cedo. Né? Eu tinha esse olhar de olhar para algo e fazer aquele algo dar dinheiro. Então, você olha e fala, cara, eu preciso ser prudente, o dinheiro não aceita desaforo. E a tua mentalidade sobre os seus valores, ele também precisa começar a dar uma ajustada, né? Então, é muito essa percepção. Quando eu saí dessa fase, é tão louco como é que a mente... Quando eu comecei a sair dessa fase da quebradeira, foram 3 anos. A brincadeira não foi brincadeira, não. Foi 3 anos de muita recessão na minha vida, para tudo. E eu me lembro que a gente economizava demais em tudo. Aliás, não é que economizava. Tinha que parar de gastar algumas coisas para pagar pelo menos as contas do dia a dia, né? E eu tendo que pagar as dívidas da empresa, na pessoa física, foi absurdo. E aquele tempo, a gente começa a olhar para outras coisas que têm um valor absurdo. E às vezes a gente não dá. Então, era muito valor o restaurante mais chique da cidade. Era viajar e ficar no hotel 5 estrelas. E quando a gente saiu dessa fase, eu lembro que aconteceu literalmente um milagre na minha vida. Né? Eu vendi 2 pontos de painel meu, de frente. Ponto vale dinheiro, né? E eu falava assim para André, cara, eu sempre andei em carro bom. E parte do pagamento desses 2 frontlights foi uma XC60 da Volvo. Aí eu peguei o carro, e na hora que eu peguei o carro, eu falei assim, amor, não vou vender esse carro agora não. Eu vou dar uma volta, porque minha autoestima merece. Aí a André falou assim, Ravel, guarda, que se bater tu não tem dinheiro para arrumar nem o para-choque. E a gente, era dezembro. E aí um amigo meu vindo dos Estados Unidos, ele morava lá, né? Ficou morando lá e veio para cá. E ele me chamou para tomar um café. E nesse dia, ele falou assim, cara, cheguei dos Estados Unidos essa semana, tô querendo comprar um carro para minha esposa, queria um SUV, mas tinha que ser branco. O que eu quero carro? Branco. Eu vendi,
Paguei uma dívida na época que era uma dívida como se fosse R$90 mil, o cara quitaria por 50. Era dívida com um banco. E aí sobrou um dinheirinho e a gente foi para Guarajuba. Cara, nós não ficamos no melhor hotel, como já era de costume. Mas aquelas férias foram talvez as melhores férias da minha vida. Porque a gente ficou num lugar simples, mas assim, a gente contemplava tudo. Falou, meu Deus do céu, a vida é muito mais sobre o momento, né? E quando alguém está passando por esse deserto, né, a gente tende a acreditar que nós somos um fracassado. E, na verdade, às vezes é uma fase para você reajustar, né? Calibrar ali os seus valores e dar um próximo passo, né? Então, o banho na rodoviária, né, serviu para você olhar, meu irmão, daqui, isso aqui eu não quero para mim mais, não. Eu quero dar o próximo passo, né? Não, e o pior não é o banho na rodoviária. O pior é o cara que está acomodado, né? É o cara que, puta, aceitou a condição. Ah, não estou crescendo, mas pelo menos eu continuo vivo. Olha só, ou você está crescendo ou você está morrendo. Não existe ficar no mesmo lugar, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é o Axioma de Zurique, né? Que é um livro que explica por que a Suíça é tão rica, né? E um dos axiomas é o axioma do risco. E ele fala o seguinte: preocupação não é sinal de doença, tá? Porque risco é diretamente proporcional ao retorno. Se você está zero preocupado ou zero desconfortável, desculpa, irmão, tu já parou e nem sabe. Uau. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu tenho uma tese que quando você aprende a vender, você diminui o teu estresse porque você sabe que vai entrar caixa. Porque existe uma ciência nas vendas. O Thiago e o Léo, 2 gênios da venda. Quais são as preocupações de vocês, sabendo que vocês podem aumentar o caixa a cada mês? Fala você primeiro, Léo. Cara, minha preocupação atual hoje, meu foco... Rapidamente, até porque tem 2 coisas. Que se dinheiro e porrada não resolver, aprendi isso aí. Não tem mais nada que resolve. Pode falar. Cara, eu foco muito hoje, quase 100% do meu tempo, no time. Por que no time? Porque por mais que a gente consiga vender mais e gerar mais receita e tudo mais, isso tem que ser reinvestido, e isso vai ser reinvestido aonde? Pessoas. O que limita... Quando você está numa velocidade muito grande de crescimento, o que limita a empresa é pessoas. Entendeu? Então, assim... Manter o time engajado, manter o time confiando no objetivo da empresa, no que está sendo feito, manter o propósito, explicar, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Até porque, pensa só, você um dia está com 2 pessoas no teu time, é fácil. Imagina, do dia para a noite você tem 10, do dia para a noite você tem 20, do dia para a noite você tem 50. Como é que você mantém todo mundo alinhado? E esse alinhamento é o que mantém a performance da empresa. Essa é uma das teses do Chris Hook, né, do Mentalidade Fundador. Ele fala que o crescimento acelerado ele é uma taxa de quebrar a empresa absurda. Cresceu muito rápido, não criou cultura, né? O livro fala muito de cultura. Não sei se vocês já leram esse livro. Não. Sensacional. Para ser sócio na XP, o primeiro pré-requisito, é o nome? Mentalidade do Fundador. Chris Hook. Sensacional. Fala muito de cultura. Cara, agora falando da minha ponta, né? Cara, o meu maior medo é diminuir minha fome, saca? É ficar sem fome. Porque eu falo, né, cara? Nasdaq, jato. Thiago, mas você está sendo muito capitalista. Não, cara, eu posso vender o jato no dia seguinte. Entendeu? Eu só quero ter um marco relevante de que eu conquistei. Pode ser que chegando lá não vai significar nada, mas eu quero mostrar que eu cheguei até lá, né? E, cara, uma história que eu conto, né, talvez você já tenha escutado eu falando ela, mas eu conto ela tanto pra galera que entra no 10X quanto na imersão. É que tinha uma empresa que eu fui sócio, que eu já vendi e tal, em que tinha um cara que todo dia, às 17h45, ele levantava e ia escovar o dente. 17h50, ele desligava o computador. 17h55 ele ia cumprimentando as pessoas. 17h56 ele parava na frente da porta, ficava olhando pro relógio, olhando pra porta, olhando pro relógio, olhando pra porta. Cara, nessa época eu já tinha virado essa empresa, ela estava crescendo pra caramba, e a minha mesa ficava aqui e a porta estava ali, né? Eu queria dar uma cadeirada nele, né? Porque ele era um monumento à desmotivação, né? Um belo dia, esse cidadão me chamou para almoçar com ele, né? E eu já tinha virado sócio e tal. Eu falei, pô, vai pedir aumento. No caminho, eu fui explicando mentalmente por que eu não ia dar aumento para ele. Chegou lá, a gente serviu, ele sentou na minha frente, ele virou para mim e falou, Thiago, como é que você faz as coisas que você faz? Você começa a descrever aquilo que não existe como se já existisse, as pessoas caem na tua pilha, começam a te seguir, e do nada, aquele negócio que todo mundo achava que era impossível se torna realidade. Obviamente eu não tinha uma resposta para essa pergunta, porque eu tinha preparado uma resposta do porquê que ele não merecia aumento.
E eu lembro que eu voltei para casa esse dia, cara. Eu voltei de metrô e eu voltei pensativo, prestando atenção nos meus atos, nos meus comportamentos. E eu percebi que eu fazia aquilo o tempo todo, né? E eu faço isso até hoje, né? Faz. E eu acho que você tem isso também, cara. Eu tenho uma visão muito clara do que eu vou conquistar e do que eu quero conquistar. Então, quando eu falo de uma ideia, eu já tenho o cheiro. Quando eu falo do meu jato, eu sei o cheiro do meu jato. Uau. Eu sei a cor da madeira, eu sei a cor do piso, eu sei a cor da poltrona. Nossa. Eu sei detalhes dele. E para mim é só uma questão de tempo. Daqui até lá. Então eu não tenho nenhuma dúvida. E quando você executa sem nenhuma dúvida do que aquilo que você quer vai se tornar realidade, é só uma questão de tempo. Então, primeiro, tá, você que tá ouvindo, se você não tá incomodado, ferrou, irmão. Tu travou, tu tá parado. Segunda coisa, se você não tá com frio na barriga, é porque tua aposta tá baixa. Aumenta essa aposta. Terceiro, se você não tá tendo que se reinventar, se desafiar, e se as pessoas não estão te chamando de maluco, cuidado. Você está se propondo a viver num lugar chamado mediocridade. E a mediocridade é onde a vida é mais difícil. Por que a mediocridade torna a vida mais difícil? Por que a maior parte das pessoas ganha menos de 10 mil reais por mês? Porque a competição ali é muito maior, irmão. Você tem mais gente. Vai para um restaurante popular. Qual que é o tamanho da fila? Enorme. Por quê? Porque tem muita gente. Agora, bota uma meta 10 vezes maior. Isso vai te exigir duas coisas. Mais empolgação, desbloqueio mental, né? Porque senão você acredita que você não pode, e mais execução. Só que quando você executa num nível 10 vezes mais, com quem você está competindo? São bem menos pessoas, né? É muito mais difícil ter baixo resultado e ser medíocre do que ser high performance. E nos dois, você vai ter que lidar com desconforto. A única diferença é que na fila cheia, no sol, sem ar-condicionado, suado, eu acho que fica menos interessante a vida. Com toda a certeza do mundo, né? E acho que essa tua mensagem, ela traz muito assim, a gente sempre vão existir preocupações, né? Agora, a verdade é que qual preocupação você quer para você, porque toda preocupação tem um resultado. Se for para preocupar com algo que não muda em nada a sua vida, é melhor se preocupar com algo que realmente vai mudar, né? Vamos pensar no jato e na Nasdaq, que a gente com certeza vai ter um resultado diferente. Cara, não, e assim, velho, a gente também cometeu esse erro de se acomodar, né? Então, a gente foi muito para uma pegada até a metade do ano de, puta, vamos ser eficiente, vamos ser eficiente. A gente é tão fanático pela eficiência que a gente fala assim, não, cara, a gente só vai expandir o time quando os dois caras estiverem batendo meta, né? A gente só tinha 2 vendedores, né? A gente se travou por bastante tempo, verdade. Né? E eu falei, não, mano. Aí, cara, o que é isso? Referência. Comecei a conversar com outras empresas, comecei a visitar. E eu vi lá, cara, puta, esse cara é muito menos eficiente do que eu e está faturando 4 vezes mais. Falei, não, cara, vamos aumentar a base amostral. Não é 2 vendedores, não, é 4. Não, mas é 4. Aí fomos, 4. Aí de 4 fomos para 6. 6 fomos para 8. Agora estamos com 16. Cara, tem oportunidade de otimização? Tem, mas eu tenho uma base amostral muito maior. Eu tenho um volume de transação muito maior. A mesma coisa o evento, né? Quando você acha, né? Você fala assim, pô, vocês evoluíram pra caramba. Você acha que foi fácil bancar 270 pau de investimento? Fala aí. Tira porrada e bomba. Não dá, não vai conseguir, vai ser problema? Nós vamos. Não dá, nós vamos. Não, nós vamos. Cara, é interessante você falar isso porque muita gente fala assim, o Elon Musk, quando ele fez aquele exit da empresa que rendeu 180 milhões de dólares para ele... Foi a X.com. Ele pegou boa parte, botou na Tesla e outra parte na SpaceX, né? Que era um sonho de maluco. E aí agora o cara, enfim, multiplicou por sei lá quantos. Na verdade, assim, ele comprou, né, participação e começou a investir nas duas. Só que a Tesla não conseguiu ter linha de produção para entregar, e aí estava começando a dar merda. E a SpaceX fez 3 lançamentos que deram água, né? Então, assim, acabou o dinheiro. Ele só tinha, coitado, 80 milhões. Só. Já tinha, esse êxito tinha sido de 120, né? Mas ele tinha rendido e tal, gastou, né, os primeiros 40 comprando as duas e sobrou 80. E ele tinha que escolher uma das duas para manter viva, porque se ele dividisse igual, provavelmente ele mataria as duas, né? Só que ele não conseguiu não dividir igual e dividir igual. O quarto lançamento, o último lançamento, né? Quem jogar no Google vai ver esse vídeo, é incrível. Cara, voou e ele provou que foguete pode dar ré. Não, e ele foi o engenheiro da SpaceX. Não sei se você sabe disso. Alguém me perguntou assim, você acha que ele é gênio? Eu falei, cara, olha só, é impossível dizer
que não concordar que o cara é diferenciado, né? Ele tem uma coragem, uma audácia acima da curva. Porque eu, talvez, corrigindo o valor, 120 milhões de dólares no bolso, talvez eu não faria essa loucura de dividir ao ponto de zerar, né? Não, e você falou de você ter que vender carro, caramba, 4. Ele foi morar no sofá na casa de um amigo. Ele não tinha nem onde morar. Depois de ter visto muito dinheiro, né? Depois de ter tido mais de 120 milhões. Isso é absurdo. Só que o cemitério do insucesso, ele é bem silencioso, né? Ele foi um que fez e deu certo. Mas quantos outros milhares fizeram e não deram certo? Só que você pode ser esse ponto fora da curva que vai dar certo. Só que a gente só sabe de um jeito, né? Fazendo. Né? E a verdade é que essa vida, para passar por ela que sendo um merda, não dá não, né? A gente tem que botar mesmo é para fritar e saber que, acima de todas as coisas, Deus está no controle, né? Até porque eu me agarro muito pensando na minha mente que a Bíblia fala, né? Que nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Pai, se eu sou filho dele, não, e, posso cara, muita coisa. Tem a parábola dos talentos, para mim, ela é assim, pesada. Todo demais. empresário tem que ler isso. É Marcos, não me lembro agora o versículo, mas está em Marcos. Né, que o Senhor ia viajar e deu talentos para os seus servos e falou, aguarde, né, e faça render até a minha volta. Né? Aí teve um servo lá que escondeu, né, e teve o outro que fez render. Né? O que devolveu exatamente o mesmo, ele falou, cara, afaste de mim. Ele deu para um, né, e falou, ó, ele deu para 2, para 1, o que você fez com 2? Eu multipliquei por tanto. O que dei 4, fiz tanto a mais. E o que dei 1? Ele falou, Senhor, eu fui prudente, enterrei, guardei, toma aqui seu 1. Aí ele falou, servo mau e infiel. Afaste de mim. Até o que tu não tem, eu vou te tirar. Né? E essa parábola, ela pegou muito em mim há 2 anos atrás. Depois que eu me recuperei dessa quebradeira, eu fiquei com um receio absurdo. Para tu ter ideia, eu guardava dinheiro em casa, em espécie. Porque eu pensava assim, vai dar uma merda e o banco vai tomar. Eu ficava com essa mentalidade louca, né? Para carro, para tudo. E aí me veio muito isso, do tipo... Não, e aí cara, só fazendo uma tradução da parábola, o que ele está querendo dizer? Todos nós temos emprestado talentos. Né? E aquilo que você sabe, e o poder, e aquilo que você pode proporcionar e modificar a vida das outras pessoas, exatamente, não é para você guardar, é responsabilidade sua devolver isso para o mundo. E no final dessa história, você vai ser cobrado. O que você fez, meu servo, com o talento que eu te dei? Então, assim, não é que eu tenho opção, né, de ir lá fazer a imersão, impactar, não impactar, de criar os produtos que a gente cria e ajudar os empresários que a gente ajuda. Não tem opção. Isso é meu chamado. Eu vou ser cobrado no final dessa jornada pela quantidade de caras que eu não estou impactando. E você que está aí, mimimi, bunda mole, e não está aumentando o teu impacto, entenda. Cara, foi te emprestado um talento e no final você vai ser cobrado por ele e é a tua função, a tua missão aumentar a tua escala e o teu impacto. Não tem para onde correr, né? Não tem. Bom, só gratidão, né? Especial demais ter vocês aqui em Brasília, no nosso escritório, com essa oportunidade de a gente poder ajudar, multiplicar os nossos talentos. É isso aí. E eu espero que, de fato, a gente possa ter ajudado aí você, empresário, empreendedor, com tudo que a gente falou nesse bate-papo maravilhoso, que eu acredito que, com toda certeza, vale a pena você indicar para outras pessoas, curtir, compartilhar, seja qual for a plataforma que você está ouvindo e vendo. Tiagão, obrigado. Leozão, obrigado. Júlia, obrigado. Até o próximo NavaCast. Pro topo. Vambora. E esse foi mais um episódio do NavaCast. E se você curtiu esse bate-papo, lembre de compartilhar com seus amigos e marcar Infusão 4.0. E não esquece de seguir a gente para receber mais conteúdos de empresário para empresário. A gente se vê no próximo episódio do NavaCast.